Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é para abordar o assunto sobre minha visita ao Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus. Há uns dias atrás eu tive a oportunidade de conhecer esse templo, esse local, que é até tido como uma espécie de ponto turístico aqui na cidade de São Paulo. E como todos nós já sabemos, a Igreja Universal é uma igreja extremamente polêmica pelos seus modus operantes. E obviamente, como que o canal ele trata sobre religião, teologia e ateísmo, nada melhor do que aproveitar a oportunidade para abordar o que eu observei e analisei lá dentro. Nessa minha visita ao Templo de Salomão, foi num dia de segunda-feira, onde estava ocorrendo aquele conhecido congresso empresarial, congresso para o sucesso, porque a Igreja Universal é uma igreja de cunho neopentecostal, né? Ela segue a vertente do neopentecostalismo e ela também é adepta da teologia da prosperidade. Nesse começo já há alguns problemas, né? Porque é uma igreja neopentecostal, como nós já sabemos. O neopentecostalismo é um movimento extremamente polêmico, complicado, né? Muito controverso dentro do cristianismo. E ainda por cima ela é adepta da teologia da prosperidade. Por aí ela já traz algumas implicações sérias, como uma igreja cristã. E ao chegar na igreja, o primeiro ponto que me chamou a atenção foi a questão da revista. Então, antes de acessar o saguão principal, o hall, enfim, a igreja, o templo, né, dentro lá do santuário, enfim, não sei ao certo o nome que eles dão ao local lá, sagrado, enfim, você passa por uma revista. Então, eles te passam você com aquele detector de metal em todo o seu corpo. Após você passar por essa revista, antes disso, se você tiver com algum tipo de volume, que no meu caso eu estava com mochila, tive que deixar a mochila num guarda-volume, celular dentro da mochila, porque você não pode entrar com celular, com câmera, com filmadora ou com gravadores, não pode. Você tem que acessar o hall do templo, aliás, para você acessar a parte interna do templo, você passa por essa revista justamente para não acessar lá dentro com eletrônicos. Obviamente também com objetos perigosos, explosivos, armas de fogo, também não pode. Mas chama muita atenção essa questão de não poder acessar o Templo de Salomão com celulares, câmeras, aparelhos eletrônicos. O que me chamou a atenção também é que quando esse templo foi inaugurado, o Silvio Santos ele foi no Templo de Salomão e lá ele filmou o Templo de Salomão, fotografou a parte interna e o Edir Macedo na frente dele ainda deu risada. Esse salão aqui, eu acho que não tem nenhum salão com essa comodidade em São Paulo. Nenhum. Não. Acho que não tem no Brasil. Não sei, é verdade, porque é muito bonito. E ali atrás está a Arca da Aliança, como no templo original. E o véu que se rasgou em vermelho que está ali representando o sacrifício de Jesus. Para ter uma ideia, nem tirando foto não dá para ter uma ideia do que é isso, né? Então, enfim, por que o Silvio Santos pôde fotografar e um membro, um visitante ou uma pessoa que tem simpatia ou gosta da igreja não pode? Enfim, já é um questionamento que já surge, né? Por que não se pode acessar a parte interna da igreja com o celular? Ou com uma câmera, com uma filmadora, enfim. Ao entrar no templo, segui por um corredor guiado junto com outras pessoas, né? Que tinha muitas pessoas acessando a parte interna do templo e existe lá espécies de pastores, obreiros, levitas, que usam umas roupas brancas. Eles direcionam, tipo um negócio muito formatado, né? Aquele negócio assim, todo mundo segue um padrão. Então eles estavam orientando as pessoas a sentar o mais lá na frente possível. Segui a orientação, fui. E eu localizei um local ali na frente, sentei, o templo estava com as luzes meio acesa, né? Não estava totalmente apagado, mas também estava totalmente claro. Tinha uma música de fundo tocando. E aí eu aguardei ali em torno de uns 15 minutos até dar início à reunião. Quando a reunião começou, antes de começar, uma coisa curiosa que aconteceu, que começou tipo um som de trombeta, assim, meio que de suspense, antes do pastor, do bispo, adentrar o palco, que eles chamam de altar, mas não é altar. Altar é local de sacrifício, local que escorria sangue. E ali o que escorre é dinheiro de pessoas incautas que às vezes dá o que pode e o que não pode para sustentar esse sistema religioso. O segundo ponto que me chamou a atenção lá
é que ele falou também, o bispo que estava fazendo a reunião, ele falou que o Templo de Salomão era o lugar mais sagrado da Terra. Aquele templo construído pela Igreja Universal, o local mais sagrado da Terra. Isso aí me chamou a atenção também, muito controverso. Outro detalhe também, questão de exorcismo. Ele fez uma espécie do que eles chamam lá de oração forte, para tirar o demônio, o Exu, o encosto, enfim, o agouro, principalmente no tocante vida financeira das pessoas. Dentro da doutrina deles, você não é totalmente culpado por sua vida ser um fracasso, pelo seu comércio não ir para frente, ou por você não subir de cargo dentro de uma empresa. Enfim, às vezes você tenta, você se esforça e a sua vida não vai para frente porque existe um demônio, um espírito maligno, um Exu lá na sua vida, impedindo com que você alcance almeje, né, os seus objetivos pessoais, principalmente financeiros e profissionais. E para esse mal sair da sua vida, você tem que fazer parte da oração forte lá da Universal. E aí teve pessoas que acabaram, né, incorporando, e a gente observando bem esse tipo de incorporações dentro dessas igrejas, a gente percebe que é pura hipnose, né? Geralmente essas pessoas que sentem o demônio, ou manifestam lá, incorporam com uma determinada entidade, essa pessoa se for num terreiro de Umbanda, de Candomblé, também vai incorporar. Essa pessoa se for numa igreja aí de adoração, ela vai receber o tal do Espírito Santo. Enfim, são pessoas como o próprio professor Antônio Carreiro, que é referência aqui no Brasil de hipnose. Quem não conhece, dá uma pesquisada, né? Professor Antônio Carreiro, hipnose, ele é um dos maiores hipnólogos do Brasil, ele explica muito bem essa questão da hipnose, incorporações, enfim, todos esses fenômenos, né, que ocorrem dentro de recintos religiosos como terreiros de umbandas, centros espíritas, igrejas evangélicas, que pessoas que incorporam demônios, têm sensações estranhas, enfim, ele explica isso dentro da base da psicologia, dentro da base científica. Então é muito bacana. Eu fico com o lado científico, porque o lado científico é o lado racionalista, né? E eu, obviamente, não vou dar razão para religioso nesse quesito, porque cada religioso utiliza a crença, formata a crença de acordo com as suas conveniências. Eu só sei que eu participei do exorcismo, não senti arrepio, não senti calafrio, não senti dor, não vi vulto, não ouvi vozes, enfim, fiquei lá na minha, lá, somente observando. Obviamente, como eu sou uma pessoa ateísta, não fiz oração, apenas permaneci todo o culto com os meus olhos abertos, observando os modos operantes lá do líder religioso, lá do bispo que estava conduzindo a reunião. Outro ponto que eu quero falar é acerca de passagens bíblicas fora do contexto. Bom, era de se esperar, né, que o bispo lá fizesse isso, utilizasse passagens bíblicas totalmente fora do contexto. Bom, então isso já era de se esperar, né? Igrejas pentecostais já têm o costume de utilizar passagens bíblicas fora do contexto e com igrejas neopentecostais não seria diferente. Então, alguns textos, não somente textos, mas coisas que eu observei nessa minha visita ao Templo de Salomão me chamaram a atenção. Uma delas é quando ele fala sobre aquela passagem de Êxodo, capítulo 23, se eu não me engano, que fala, né? Eis que enviarei um anjo adiante de ti para que te guarde, te proteja no caminho e tal. E aí ele falou, tá vendo? Deus está contigo, o seu comércio tem que prosperar, a sua vida tem que ir para frente, os seus caminhos, suas vendas têm que prosperar porque Deus envia um anjo adiante de ti. Só que essa passagem, quando lá o texto fala que enviarei um anjo na frente da pessoa, se refere-se a Moisés, não tem relação nenhuma com você viver hoje no Brasil, século 21, ano 2018. Então, ou seja, uma passagem fora do contexto. Outra questão também, que eu vi lá, que eu observei, atrás do palco, né, porque não é altar, mas atrás do palco, tinha uma réplica assim, enorme, da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, a Bíblia realmente fala como a Arca da Aliança surgiu, qual era a função dela, e também fala que ela teve um fim. Então,
No período de Moisés, quando essa arca foi feita, toda adornada de ouro e tal, enfim, a Bíblia cita essa arca da aliança, que era tido como uma espécie de representação da presença do Deus hebreu, do Deus da Bíblia, enfim. Porque esse Deus da Bíblia adorava ouro, né? Para ele as coisas tinham que ser de ouro. E por isso que ele ficou extremamente enciumado quando Moisés foi lá no monte receber as revelações e demorou para descer com as tábuas da revelação. O povo pegou e fez um bezerro de ouro com ouro roubado do Egito. Porque para pensar, se o povo hebreu saiu do Egito com uma mão na frente e outra atrás, saíram do Egito porque o faraó permitiu que eles saíssem. Por que o faraó foi atrás deles? Porque eles saquearam muitas coisas dos egípcios. Então, quando eles construíram aquele bezerro de ouro, aquilo lá foi construído com ouro roubado. Porque aonde que eles iriam produzir ouro no deserto? Sendo que naquele período a nação mais poderosa do planeta era o Egito. Então, obviamente, como era a nação mais poderosa, era a nação mais rica, era a que detinha o ouro. E como os hebreus trabalhavam lá, e essa questão da escravidão também é muito controversa, não existe comprovação sobre que houve escravidão, né, no Egito. Muitos arqueólogos, historiadores alegam que isso foi uma farsa, não existe uma evidência histórica nem arqueológica de escravidão no Egito. Então, logo, esse povo hebreu que trabalhava lá com serviços braçais, provavelmente eles saquearam muito do ouro dos egípcios, e obviamente nessa fuga deles para o deserto em busca da tal da terra prometida, eles levaram uma boa quantidade de ouro, que deu para fazer o bezerro de ouro, que deu para fazer a Arca da Aliança e demais coisas, né, que de repente a Bíblia nem cita. E essa Arca da Aliança sumiu, desapareceu. Reza uma teoria aí de que essa arca foi retirada da Terra, né? Ou seja, que extraterrestres que vêm na Terra, visitam a Terra em busca de ouro, levaram essa arca embora. E nunca mais essa arca foi encontrada. Sou agnóstico quanto à questão desse assunto, né? Porém é interessante, eu acho até mais plausível essa teoria do que muitas coisas que é pregoado dentro aí de uma igreja cristã. Se essa Arca da Aliança foi levada, quando você chega lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você chega no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 16, o texto diz o seguinte: E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca da Aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. O texto de Jeremias 3, ele fala de forma clara de que a Arca da Aliança perdeu a sua função. Mas porque essa Arca da Aliança, se ela um dia existiu, ela não existe mais. Não se sabe, não se sabe aonde foi parar essa Arca da Aliança, que representava a presença do Deus Jeová, do Deus Yahvé, do Deus bíblico. Sem contar que uma coisa que é incoerente, a Igreja Universal ela se denomina uma igreja cristã. Logo, se ela se denomina uma igreja cristã, ela deveria fazer o quê? Seguir os ensinos, as doutrinas, né? Ser uma igreja focada nos ensinos de Jesus Cristo. Mas não é muito bem isso que você vê lá dentro. Pois Jesus, nos evangelhos, nunca fez nenhum tipo de citação, ou menção, ou ordenança de que deveria se fazer uma réplica ou cópia da Arca da Aliança. Que a igreja, ou os seus seguidores, os seus adeptos, deveriam fazer uma réplica ou um símbolo dela. E também os apóstolos não fizeram nenhuma citação sobre ela. E quando a reunião, né, o culto terminou, lá embaixo no estacionamento, antes de eu vir embora, eu questionei isso a 3 pastores da Universal. Eu expus essa questão para eles e eles não souberam me dar uma resposta plausível. Por quê? Porque é incoerente. Dentro do contexto da fé cristã, a Arca da Aliança não é uma coisa que faz parte do cristianismo. Não tem relação nenhuma. Foi um símbolo judeu que teve um começo, um meio e um fim. Depois que essa arca sumiu, acabou-se. Por isso que você tem essa passagem de Jeremias 3, que fala, não se lamente porque a arca não existe mais, porque vocês não têm mais a arca em vosso poder. Não se lamentem. Jesus não utilizou, os discípulos não utilizou, por que a igreja que se diz cristã faz uma cópia, faz uma réplica? Como eu já vi vídeos por aí aqui na internet, que a Universal fez uma réplica enorme da Arca da Aliança,
E passou essa Arca da Aliança em várias igrejas universais espalhadas aí pelo Brasil. E que as pessoas faziam filas para tocar na arca, para conhecer, para cheirar a arca, enfim. Então, você percebe uma tremenda contradição, principalmente envolvendo esse personagem Jesus Cristo, que as pessoas dizem adorar, dizem servir, dizem acreditar, mas os modos operantes é totalmente contraditório, não tem relação nenhuma com esse Jesus. Outra coisa também que me chamou a atenção, tem o púlpito em cima do palco, que não é altar, lá tinha 2 tábuas com escritas em hebraicos representando o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E tem um dos mandamentos que fala que deve ser feita a guarda do sábado, ou seja, no dia de sábado você tem que se santificar ao Deus hebreu, né, ao Deus da Bíblia, e que você não deve fazer nada, não trabalha, não estuda, não lava a louça, não faz comida, você faz um repouso total nesse dia. A gente temos o exemplo dos adventistas do 7º dia, que dizem guardar o sábado, mas, obviamente, se você conversar com um judeu ortodoxo, um judeu sério, ele dá risada dos modos operantes dos adventistas, falando que eles não guardam o sábado de jeito nenhum. Que eles não fazem, né, a correta guarda de sábado. Que eu saiba, a Igreja Universal não faz guarda de sábado. Então, por que tá o decálogo em cima lá do púlpito? Na frente do púlpito? Ou seja, tá ali uma coisa, uma ordenança, não é nenhuma sugestão, não é 10 opiniões ou 10 sugestões, são 10 mandamentos. Ou seja, você não tem opção. Você tem que obedecer ao que o Deus hebreu ordena, que era a guarda do sábado. E se alguém trabalhasse de sábado, ó, morria. Entendeu? Morria. A pessoa, ela deixava de existir. Era punida com morte se ela fizesse algum tipo de serviço em dia de sábado, que era um dia sagrado. E eu sei que a Universal não faz isso. Como demais igrejas, a única que diz fazer isso são os adventistas do 7º dia. Então vem a questão, o que aquele decálogo escrito em hebraico está fazendo na frente do púlpito? Último questionamento que eu observei no culto. A Universal tem um costume, ao final do culto, por exemplo, foi num dia de segunda-feira, certo? Ela dá algum tipo de objeto, uma caneta, uma pulseira, um colar, um papel, uma cartela, enfim, algum tipo de objeto para que você traga aquele objeto num outro dia. Então, ou seja, eles procuram fazer com que as pessoas frequentem o máximo de dias possíveis a igreja, porque cada dia eles trabalham numa área diferente da vida, né? Então, tem o dia da financeira, tem o dia da vida espiritual, tem o dia da saúde, tem o dia de família, tem o dia de amor, né, do casamento, enfim. Para cada dia da semana eles fazem. Então eles procuram fazer, incitam as pessoas a comparecer na igreja o máximo de dias possíveis. Obviamente, cada um desses dias eles vão fazer algum tipo de campanha, propósito, envolvendo financeiro, né, envolvendo dinheiro, para que as pessoas contribuem para esse sistema. E, obviamente, a igreja acaba lucrando mais, aumenta muito mais a renda da igreja. Então, por isso que você vê que a Igreja Universal funciona todos os dias. Não é que eles ficam lá porque nós ajudamos as pessoas e tal. Enfim, não, tudo bem, eles ajudam as pessoas. Eles têm um trabalho social. Só que, obviamente, esse trabalho social ele não é à toa. Existe um interesse que move esse trabalho social. E outra, não é a única igreja cristã que faz trabalho social e o cristianismo não é a única religião que faz trabalho social. Existem outras religiões que fazem trabalhos sociais excelentes. E também não é necessário você estar vinculado a uma religião para fazer trabalho social. Qualquer pessoa, mesmo que ela seja um ateu, um humanista, uma pessoa secular, que não tenha vínculo nenhum com religião, de repente, se ela se sentir movida e tiver oportunidade, ela pode ajudar uma pessoa que precisa, ou ajudar alguma instituição, uma organização. Enfim, fica a critério dela. Mas, obviamente, a Igreja Universal ela tem esse modus operandi de trabalhar todos os dias para justamente mover, né, trazer o maior fluxo, né, a movimentação financeira dentro da instituição. Outra coisa que me chamou a atenção também é que a forma de arrecadação, os caras falam de dízimo, eu não vou entrar em detalhe de dízimo, inclusive eu tenho uma playlist aqui muito antiga no meu canal sobre dízimo. Então, se você ainda for cristão e não entender muito bem essa questão do dízimo, eu tenho uma playlist esclarecendo todos os pontos dentro da Bíblia. Eu fiz essa playlist de vídeo logo que eu comecei o canal, lá em 2016. Então, dá uma sapiada, de repente eu posso deixar aqui a playlist linkada na descrição do vídeo, para você
que tiver algum tipo de dúvida ou precisa de algum esclarecimento sobre o dízimo, eu tenho acho que uns 7 vídeos analisando essa questão do dízimo. Se tem que ser dado, se não tem que ser dado, e todos os contextos de passagens bíblicas acerca do assunto. Também ele falou questão de fogueira santa, para a pessoa, não vou nem entrar em detalhes, acho que fogueira santa é um assunto tão conhecido já, mesmo que para quem não frequenta a Igreja Universal sabe que isso aí é puro golpe. Então, ou seja, você faz lá fogueira santa, você dá o seu salário, você dá o seu carro, se você alcançar a sua bênção, sorte sua, você sobe lá no palco e dá o seu testemunho. Se você não alcançar, a culpa é sua, você não fez o que deveria ter sido feito, mesmo que você tenha feito. Então é um negócio muito lucrativo, é um negócio muito interessante. Se dá certo, beleza, sorte sua. Se não dá, a culpa é sua. Eles isentam Deus e a igreja e os pastores da responsabilidade pelo fracasso. Ou seja, é um tipo de serviço que você não tem garantia. Então, ou seja, você vai depender da sorte. E, como eu estava falando anteriormente, então eles motivam as pessoas a frequentar a igreja o máximo de dias possíveis. Aí ele falou que no dia seguinte, na terça-feira, ele faria lá uma espécie de limpeza espiritual, para você ir na igreja se purificar, que todo mal da sua vida iria sair, e qualquer tipo de amarração, perturbação, problema de saúde iria ser solucionado se você comparecesse na terça-feira na igreja, e para você levar uma garrafa com suco de uva, que esse suco de uva representaria o sangue, e nesse dia seria feito um pacto de sangue, para que as obras do mal na vida do crente ali da Universal pudessem ser retirados, pudessem ser vencidos. Eu observei isso, eu me lembrei dos meus tempos de cristão sobre essa incoerência. Eu vou ler uma passagem aos amigos, no texto de 1 João, capítulo 3, o texto fala o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o que esse texto fala? Como que o Filho de Deus se manifestou? Vindo, tendo um nascimento virginal, tá? Enfim, a história de Jesus todo mundo conhece. Porém, o que o cristão acredita? Que Jesus Cristo ele morreu na cruz em favor dos pecados, em favor da humanidade. E é que o autor do livro de João coloca que essa manifestação desfez as obras do diabo, ou seja, desse opositor, do inimigo do crente. Logo, essa morte de Jesus na cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido, ali foi feito um pacto. Então, o cristão, dentro dessa lógica, não há necessidade de se fazer outro pacto. Mas por que eles fazem isso? É por isso que a Igreja Universal é extremamente criticada, porque ela comete heresias, né? Distorções bíblicas brutais. É um negócio... para uma pessoa cair nessa, a pessoa tem que ter um alto grau de ignorância bíblica, alto grau de desconhecimento teológico. Não precisa ser nenhum teólogo para saber, para quem é cristão e acredita na morte de Jesus Cristo na cruz, que ali foi feito toda a parte de Deus. Então, você não levar uma garrafinha com sangue de uva dentro da igreja para falar que o mal que está na sua vida vai ser desfeito, de certa forma, o cristão ali, da Universal, está falando que o sacrifício de Jesus na cruz não foi o suficiente. Então é uma tremenda incoerência. E tem mais coisas, né? Então é naquela. Eu fui lá, observei, gostei muito da estrutura do templo, embora aquilo lá não tem, todos nós sabemos que aquilo não é uma igreja. Igreja Universal é uma empresa, a verdade é que existem diversas regras. Quem trabalha em empresa sabe que toda empresa tem regras. E, obviamente, uma igreja daquele porte não dá para falar que é igreja, e sim é uma empresa, funciona como uma empresa, né? E, obviamente, a forma que os pastores, os bispos agem ao decorrer da reunião não é conveniente que seja gravado, né? Eles têm medo de uma exposição na internet e tal, enfim, acaba queimando mais o filme deles, ainda acaba queimando mais do que eles já são queimados, entendeu? O que eu posso falar sobre a Igreja Universal como um cético, como um racionalista, como uma pessoa, um ateu de vida prática? Se você está com a vida, sei lá, num desespero, se você, enfim, acredita lá que Deus intervém, ajuda as pessoas, se você, sei lá, está com um problema de vício, está com um problema sério na sua vida,
e eles te convidam a você a ir na igreja, se é chegar à igreja por causa desse problema pessoal, vai na igreja. Conselho de amigo, vá na igreja. Se você está com a sua vida destruída, se você está com a sua vida fracassada, enfim, tá uma verdadeira porcaria a sua vida, e lá é prometido que você vai alcançar uma nova vida, vai na igreja. Só que o que acontece? Procura fazer o que os caras mandam fazer, orientam a ser feito. Pelo que eu analisei, pelo que eu conheço, a sua vida tem que mudar praticamente em 100% num período de 6 meses a, no máximo, 12 meses, ou seja, um ano. Então você vai, começa a ir na igreja, começa lá a dar o dízimo, se batiza, corta o que eles falam que é pecado, você recebeu um dinheiro, dá na igreja, enfim, segue o que os caras mandam. E você tem que fazer uma observação se a sua vida vai mudar radicalmente, vai ter uma transformação completa num período de 6 meses a 12 meses. Passou esse prazo de um ano, a sua vida não mudou totalmente, ou não está do jeito que você gostaria que estivesse, ou acha que deveria estar, baseado nessa crença apregoada da Igreja Universal, lá no Deus que lhes apregoa, saia da igreja. Tá? Conselho de amigo, saia da igreja. Não fica. Por quê? Quanto mais tempo uma pessoa passa dentro desse tipo de igreja, mais longe da transformação de vida ela fica. Então, por exemplo, se a pessoa dentro desse prazo de 6 meses a um ano, ela não teve sua vida mudada, provavelmente nunca mais a vida dela vai mudar dentro daquela igreja. Não vai, entendeu? Isso também vale para igrejas como Mundial, Plenitude, enfim, essas denominações que apregoam mudança de vida. Mas estou falando especialmente sobre Igreja Universal. Se dentro desse prazo sua vida não mudar, esquece. Você pode observar, se você conhecer pessoas da Igreja Universal, quanto mais tempo, geralmente, tá, a maioria, 90 e pouco % dos casos, de pessoas que você conhece da Igreja Universal, quanto mais antiga, mais tempo de igreja ela tiver, mais feia, mais complicada, mais ferrada é a vida dela. Mais controversa é a vida dela. Então, ou seja, tudo que é pregado lá, mudança de vida, mansão, carro, empresas, que nem o bispo lá falou no dia que eu fui, o mais pobre que está aqui dentro vai ter no mínimo 7 empresas. Aí essa pessoa, amém, eu creio, nossa, Deus é bom, é maravilhoso, amém, Jesus e tal. Enfim, pura ilusão. Todos sabemos que isso é pura ilusão. Aliás, a religião, ela é pura fantasia, pura superstição, pura ilusão. E ali eles movem muito, né, as pessoas para dentro dessa ilusão, dessa ganância de alcançar uma vida nova. Então, ou seja, se você está lá dentro, cara, você frequenta a igreja, passou esse prazo de um ano, tua vida não mudou, você olha, observa, faz um balanço de como que é a sua vida. Você fala, mas eu não alcancei nem 80%, nem 70% da transformação de vida que eles prometem. Saia da igreja. Conselho, saia. Se você ficou lá esse tempo, um ano dentro da igreja, fazendo o que os caras mandam, o que os caras ensinam, tua vida não mudou, meu caro, esquece. Depois de um ano, tua vida vai começar a afundar mais. Escreve o que eu estou falando. É só você observar. Ou, se você quiser, faça o teste. Entendeu? O Vinícius César, não sei se ele vai assistir esse vídeo. Ele foi da Universal e eu acho que ele não vai me desmentir nesse quesito. Acho que ele vai até, de repente, concordar comigo, ou demais pessoas que já frequentaram esse tipo de igreja. Então, é praticamente isso que eu tenho para falar. Beleza? Não pretendo mais visitar lá. O que eu tive que ver, eu já vi. E, obviamente, eu quis aproveitar a oportunidade para produzir um vídeo acerca do assunto. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário se você desejar. Se for dar dislike no vídeo, procure trazer fundamentos aqui no comentário. Um comentário racional, um comentário que tenha uma boa argumentação do porquê você está dando dislike no vídeo. Tá? E também, se você for novo por aqui e não conhecer meu trabalho, inscreva-se no canal, veja outros vídeos. Eu tenho já mais de 180 vídeos aqui no meu canal de conteúdo cético, sério e racionalista de qualidade, produzido com
com amor, produzido com intenção de passar e transmitir um conhecimento para quem for assistir meus vídeos, beleza? Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, forte abraço e paz a todos.